a Deus, mais um encontro nas quartas-feiras, agradecendo essa oportunidade maravilhosa que o Senhor nos tem dado para o estudo deste livro, agradecendo também a companhia de vocês e desejando que estejam todos bem, em paz e com saúde. Para iniciar as nossas tarefas de hoje, a prece de abertura fica por conta da Elaine. Boa noite, Elaine, por favor. Boa noite a todos. Estão me ouvindo, né? Sim. Pode começar, estamos ouvindo, sim. Então vamos, nesse momento, fechar os nossos olhos e nos desligar por momentos dos nossos afazeres, das nossas preocupações, para que a gente possa aproveitar ao máximo as leituras dessa noite e que principalmente possamos agradecer pela oportunidade de estarmos reunidos de uma forma um pouco diferente, mas que nos traz tanto conforto, tantas alegrias, e pedir à equipe espiritual, a todos os irmãos que nos acompanham nos estudos, que possam nos envolver, nos iluminar, para que todos nós possamos aproveitar muito esses ensinamentos. Lembrando sempre que temos muito a agradecer e pouco a pedir. Que assim seja. Muito obrigada, Elaine. Isso é uma grande verdade, né? Temos muito mais a agradecer do que a pedir. Bom, gente, como normalmente às vezes as pessoas comentam comigo, quando às vezes eu passo de uma tela para outra ou de um tipo de arquivo para o outro, aí a tela não aparece e a maioria segue no celular. Nós sabemos que às vezes as conexões do celular têm aí os seus entraves, então eu vou sair do PowerPoint, vou voltar no Skype, parar de compartilhar e vou agora compartilhar o parágrafo onde nós paramos na leitura da semana passada. Tá aqui, olha. Nós estamos no finalzinho do capítulo 4. Então, para quem perdeu nas semanas anteriores, ou quem aí não conseguiu marcar onde nós paramos, é mais fácil ir até o final do capítulo 4 e voltar para trás, porque esse parágrafo já é quase mesmo o término do capítulo. E esse parágrafo que começa desse jeito, Saulo enternecia-se ouvindo, ele é bem comprido. Então, como as pessoas também não têm a mesma edição do livro, não adianta falar em que página parou, né? A não ser para aqueles que tenham o livro novo, em que página parou, Celina? Para quem tem o livro novo que nós compramos lá pela casinha, não sei se o seu, mas o seu não é esse também, Celina. Então não, fica não, mais... o meu é página não, 88, então, mas não é o novo. Mas não adianta, o melhor é isso, gente, vai até o final do capítulo 4 e vai voltando uns parágrafos para trás, até encontrar esse aqui, olha, Saulo enternecia-se ouvindo aquelas expressões. Mas quem vai fazer essa leitura, encerrando o capítulo 4, é a própria Celina, mas antes de você começar, Celina, quero fazer alguns comentários a respeito da nossa leitura na semana passada. Ao longo da semana, já no dia seguinte, surgiram comentários muito interessantes, pertinentes, pelo nosso grupo do NEP no WhatsApp. O Murilo também mandou um texto de Joana de Ângeles, muito interessante, falando sobre feminismo, machismo e a parte histórica envolvendo a questão da submissão da mulher ao homem desde os tempos dos hebreus.
Pois bem, tudo isso surgiu pelas palavras, né, pelo diálogo entre Saulo e Abigail, na residência onde ela morava, que era tipo de um sítio, uma chácara, e eles conversando, e ali as promessas, as juras de amor entre os dois. Mas o que precisa ficar bem claro para a gente é que aquele modelo de casamento, de vida conjugal, era aquilo que eles consideravam certo naquela época. Nós não estávamos lendo, comentando com base em críticas. Então, tanto é, se o que eu falei, se os meus comentários deram a entender que eu estava criticando, eu peço 1000 desculpas, porque meu objetivo não era esse. A gente precisa se situar naquele contexto de uma sociedade de 2000 anos atrás, e ainda por cima no Oriente Médio. Então, quando a gente lê isso hoje, principalmente quando ela termina, né, praticamente encerra o diálogo com essas palavras, serás a lei, serei tua serva. Ora, para nós hoje, século 21, no Ocidente, isso é inconcebível. Mas naquela época, para aquela cultura, para aquela sociedade, era o modelo certo, era o melhor que se podia fazer. Tanto é que eram os pais que escolhiam os noivos. Raramente os noivos se escolhiam. E o compromisso do casamento era muito sério. Tanto é que em cima deste compromisso há um mandamento, que é o não adulterarás, no seguinte sentido: se você não consegue ser fiel à sua relação conjugal, que era a relação mais íntima possível entre as pessoas naquela época, como é então que você quer ser fiel a Deus? Se você não consegue honrar o compromisso entre você e sua esposa, como é então que você quer honrar a Deus? Então, era muito sério, mas para a época era o certo. Toda jovem sonhava com um esposo que lhe protegesse, garantisse a vida e lhe desse filhos saudáveis. Todo homem, todo jovem sonhava com uma esposa que cuidasse dele como uma mãe e também lhe desse filhos saudáveis e tratasse de todos os cuidados com o lar e a criação dos filhos, porque as tarefas eram muito bem definidas. Cabia à mulher as tarefas domésticas, o cuidado dos filhos. E a jovem não queria mais do que isso. E o jovem, o rapaz, sabia que o seu compromisso era proteger a sua esposa, proteger seus filhos. Então, a casa o lar era ao mesmo tempo templo, era local onde se ensinar, né, onde se falava de religião, de religiosidade, os pais ensinando aos filhos, onde se estudava, e se existia afeto entre o casal, não havia modelo mais ideal do que aquele. Agora, quando a união era imposta e os pais escolhiam os noivos, mesmo assim, se eles soubessem honrar o compromisso, as coisas seriam mais difíceis, sem dúvida. Mas aqueles que eram íntegros à lei divina, sobretudo à lei de Moisés, conseguiam manter o compromisso até o final. Então, era o certo para aquela época. A gente fica chocado quando a gente compara com o que nós encontramos hoje.
Mas o que nós encontramos hoje está... Nunca a vida em família esteve tão desestruturada, né? Nunca a união das pessoas esteve tão atrapalhada. Então, era um modelo da época. E também aproveito para dizer que neste capítulo 4, Emmanuel está oferecendo para a gente a oportunidade de conhecer a personalidade de Saulo, um jovem intelectual de porte atlético, bonito, com influência, já doutor da lei, com olhos no sinédrio e com o seu temperamento. Nós não estamos criticando, nós estamos conhecendo por aquilo que Emmanuel nos apresenta. E é importante que a gente tenha essa noção da personalidade de Saulo para compreendermos o que vai acontecer no capítulo 5. Porque no capítulo 5 vai se dar o primeiro encontro entre Saulo e Estevão, na Casa do Caminho. Então, a reação de Saulo pode deixar a gente chocado. Mas nós precisamos conhecer a sua personalidade para saber o porquê de ele ter reagido como reagiu. Então, nós não estamos criticando, nós estamos comentando, conhecendo personagens tão significativas para o cristianismo no primeiro século e aprendendo com eles, porque isso também nos dá esperança de que, apesar de todos os defeitos e más tendências que ainda temos, um dia nós conseguiremos vencer a nós mesmos e alcançar o que eles alcançaram. Então, vamos deixar bem claro para todos nós que os nossos comentários, se eu falei alguma bobagem, peço mil desculpas, o objetivo não era esse, é que a gente fica realmente assim indignado quando a gente compara com o nosso mundo de hoje, mas nós não podemos fazer isso. A mesma coisa, quando analisamos o comportamento de Saulo, sobretudo no próximo capítulo, a gente já começa a julgar e a tomar partido. Não, eu prefiro Estevão. Imagina, olha o comportamento de Saulo. Nós não estamos aqui para julgar ninguém, meu Deus do céu. E nem podemos tomar partido. Nós estamos aprendendo, analisando aquilo que Emmanuel nos mostra. Tá bom, gente? Então, é muito... Por isso, hoje, nós também vamos fazer um pouco diferente depois que a Celina terminar a leitura. Porque antes de entrarmos no capítulo 5, nós precisamos conhecer um pouco mais de Saulo, na sociedade em que ele vivia, e a própria sociedade, o caldo cultural e religioso que existia naquela época. Porque não só existe uma distância de 2000 anos, como existe uma distância de hemisférios. Nós, no Ocidente, temos uma cultura totalmente diferenciada da cultura de quem está no Oriente. Então, tudo isso influencia a maneira como a nossa leitura de todas as passagens que dizem respeito ao Evangelho e ao cristianismo, tá bom? Então, nessa introdução que eu achava necessária colocar, mas também devo, assim, agradecer por todos aqueles que fizeram os seus comentários na quinta-feira da semana passada, sobre o nosso encontro de quarta passada, porque foi muito produtivo e foi muito instrutivo. Então, vamos continuar fazendo desse jeito, porque é muito gostoso, tá bom? Então, espero que todos já tenham, para quem está acompanhando pelo livro, que já tenha encontrado o parágrafo onde paramos, e agora a Celina pode continuar. Celina, por favor. Posso fazer um comentário? Claro, Luísa? claro. O seguinte, dois. O seguinte, você falou que a casa, o lar, né, era local de manutenção da religião, os pais ensinavam os filhos, e profissional também. Também, isso, Né? Que Jesus aprendeu a carpintaria com José, o próprio Saulo aprendeu a tecelagem com seu pai. Exato.
né? Era assim mesmo. E mais uma coisinha que eu gostaria de chamar a atenção. Claro. Por eu ter convivido com judeus Sim. por um ano muito, muito proveitoso, e convivido com a família judaica, né? Até hoje, a preocupação na organização do casamento é uma coisa muito séria. Sim. Porque eles, só assim, o rapaz tem uma preocupação muito grande de casar com uma judia, Sim. porque é ela que transmite a condição de judeu, e não o pai, é a mãe. Então, para o filho ser judeu, a mãe tem que ser judia. Então, e isso segue até os nossos dias. Sim. É muito interessante isso. Não é uma coisa que ficou lá em 2000 anos, né? 2015 anos, 2000 anos, né? Isso. Que é bem colocado, Margarete, agradeço, e isso me fez lembrar de uma coisa também, que eu esqueci de falar. As pessoas moravam em pequenas aldeias e todos se ajudavam. Como a gente vai ver em momentos mais para frente, a aldeia tinha um forno, e aquele forno para assar o pão, então acho que assim, existia uma escala para cada família, naquele dia, assar o seu pão. Então, entre eles também havia um auxílio mútuo. Imagina entre as mulheres, o quanto elas não deveriam se ajudar umas às outras na convivência numa pequena aldeia, e cada uma sabendo das suas tarefas. Então, as coisas não eram tão ruins como a gente pensa, né? Talvez até funcionassem muito melhor do que aquilo que a gente tem hoje, não é? Então, tá joia. Obrigada, viu, Margarete? Então, vamos lá, Celina. Saulo enternecia-se ouvindo aquelas expressões blandiciosas. Eram as mais belas que já havia recolhido de um coração feminino. Mulher alguma, que não Abigail, jamais assim lhe falara ao espírito impetuoso. Habituado aos longos e difíceis raciocínios, escaldando o cérebro nos silogismos dos doutores em busca de futuro brilhante, sentia a alma ressecada, sedenta de verdadeiro idealismo. Desde criança, com a sadia educação doméstica, guardava puros os primeiros impulsos do coração, sem jamais contaminá-los na esteira dos prazeres fáceis ou do fogo das paixões violentas, que soem deixar na alma o carvão das dores sem esperança. Acostumado ao esporte, aos ombros da época, seguido sempre de muitos companheiros em desvario, tiveram o heroísmo sagrado de sobrepor as disposições da lei às próprias tendências naturais. Sua concepção de serviço a Deus não admitia concessões a si mesmo. A seu ver, todo homem devia conservar-se indene de contactos inferiores com o mundo, até que atingisse o tálamo nupcial. O lar, constituído, haveria de ser um tabernáculo das bênçãos eternas. Os filhos, as primícias do altar do maior amor, consagrado ao Senhor Supremo. Não que a sua juventude estivesse isenta de desejos. Saulo de Tarso experimentava todos os anseios da mocidade impetuosa do seu tempo. Imaginava situações de anelos satisfeitos e, no entanto, sujeito aos carinhos maternos, prometer a si mesmo jamais tergiversar. A vida do lar é a vida de Deus. E Saulo guardava-se para emoções mais sublimadas. De esperança em esperança, via passar os anos, esperando que a inspiração divina determinasse a rota dos seus ideais.
Esperava e confiava. Seus pais presumiam encontrar, ali ou acolá, aquela a quem devesse ele eleger. Entretanto, Saulo, enérgico e resoluto, removia a intervenção dos entes caros no concernente à escolha que afetava a decisão do seu destino. Abigail enchera-lhe o coração. Era a flor mística do seu ideal, a alma que lhe entenderia as aspirações em perfeita ressonância de pensamentos. De olhos fixos nas suas feições delicadas, que o luar pálido iluminava, teve ânsias de guardá-la para sempre nos braços fortes. Ao mesmo tempo, doce enternecimento lhe vibrava na alma. Desejava atraí-la a si, como se o fizesse a uma criança meiga, e afagar-lhe os cabelos sedosos com todo o cabedal de seu carinho. Quer fazer algum comentário, já que é grande o parágrafo, Celina, antes de continuar? Simplesmente, não, é maravilhoso. Se a gente ter claro a personalidade de Saulo, né? Aquela personalidade indomável, inquieto, mas ao mesmo tempo um coração generoso, uma ternura ignorada, retraída, escondida. E ele faz esse juramento para com ela. Eu achei assim de uma beleza, gente, de uma coisa que, olha, não importa o tempo, naquele tempo, mas imagine que coisa mais linda a gente ouvir de alguém: nossa casa será um templo, o amor de Deus será a maior coluna. Uhum. Gente, que coisa mais linda! E está mostrando nesse parágrafo que eu li como ele foi criado, qual foi a educação dele. Sim. Ele foi como um jovem qualquer, ele teve vários, mas ele foi fiel à educação recebida no lar. Onde ele fala, né, que esse sentimento, o lar deveria ser constituído por bênçãos eternas e os filhos primícias do amor maior. Aqui, ó. Lindo, gente, lindo. A Então, vida aqui, do lar é a vida de Deus. Eu sim, achei isso. demais. Então, olha, gente, o que Emmanuel está descrevendo para nós aqui é um ideal a ser alcançado. Não é só o pensamento de Saulo que ele está mostrando para a gente. Ele está dando uma Justamente. aula de vida em família. Emmanuel está dando uma aula de vida em família para a gente nesse parágrafo. Aproveitando a situação de Saulo com Abigail, ele está mostrando para a gente o que deveria ser a vida em família, a vida conjugal e, acima de tudo, Deus. Com certeza, A gente na não nossa pode sociedade passar hoje, uma... gente, se a gente trouxer para os nossos tempos tudo isso, não é da forma que era antigamente, mas já pensou que maravilha no relacionamento, se nós conseguíssemos ter esse elo entre ela e o rapaz? Exatamente. Ai, Exatamente. gente. Olha, eu demorei para dormir, confesso a vocês, na quarta-feira, pensando no doce, no enlevo desse casal. Uhum. E mais para o final, vou falar para vocês o que me tocou muito, muito. Continuando. Enebriados de gozo espiritual, falaram longo tempo do amor que os identificava na mesma aspiração de ventura. Todos os comentários mais íntimos faziam de Deus o sagrado partícipe de suas esperanças no futuro, que se lhes auspiciava, santificado em júbilos infinitos. De mãos dadas, extasiaram-se com o plenilúnio maravilhoso. Os eloentos pareciam sorrir-lhes. As rosas orientais, aureoladas pelos raios da lua, eram-lhe qual mensagem de beleza e perfume. Ao despedir-se, Saulo acrescentou venturoso: dentro de 2 dias voltarei a ver-te. Ficamos combinados. Quando Dalila partir, levará notícias nossas a meus pais. E precisamente de hoje, há 6 meses,
quero ter-te comigo para sempre. 6 meses? Revidou ela, meio ruborizada e surpreendida. Nada haverá, penso, que possa embargar essa resolução, de vez que já temos o indispensável. E se ainda não tivermos, até lá, notícias de Gesiel, por mim, desejaria casar-me convicta de seu contentamento e aprovação. Saulo, esboçando leve sorriso em que havia muito de contrariedade mal dissimulada, esclareceu, né? Quanto a isso, fique tranquila. Cuidaremos primeiramente da atitude dos meus, que se encontram em plano mais imediato. E tão logo resolvamos o problema, se preciso for, irei pessoalmente a Caia. É impossível que Zacarias não receba novas notícias de Corinto nas próximas semanas. Então, providenciaremos com mais segurança. Abigail teve um gesto de satisfação e reconhecimento. Emanados agora na mesma vibração de júbilo, antes que reentrassem em casa, onde os donos os aguardavam entretidos com a leitura das profecias, Saulo levou a mão da jovem aos lábios e murmurou a despedida habitual. Fiel para sempre. Daí a minutos, depois de ligeira palestra com os amigos, ouvia-se trotear dos animais, estrada em fora, de regresso a Jerusalém. O carro minúsculo rodava, celeremente ao luar, sob uma nuvem de pó. Assim termina o capítulo 4, mostrando a personalidade de Saulo, mas ao mesmo tempo a convicção do que era uma união, o que era a responsabilidade de uma união conjugal. Sim. Né? E como ele se despede dela, gente, fiel para sempre, eu acho que toda moça queria isso de um rapaz em qualquer tempo. Com certeza. Né? Que infelizmente, né, os valores ainda estão um pouquinho controvertidos aí. Mas é beleza, é maravilhoso. Eu acho, assim, de um encantamento, Manu. Esse capítulo 4, mostrando a personalidade de Saulo, embora uma personalidade inquieta, firme, né, convicto do que ele queria, mas, ao mesmo tempo, ele soube externar para ela tudo o que vinha no coração. Sim, sem dúvida. Maravilhoso. Pode falar, querida. E também mostrando o grande respeito e o grande respeito que eles dedicavam a Deus. E, consequentemente, aos ensinamentos da Torá e dos profetas. Porque olha o que Emmanuel fala aqui, olha, todos os comentários mais íntimos faziam de Deus o sagrado partícipe de suas esperanças no futuro. Ou seja, Deus fazia parte dos planos daquele casal para uma vida em comum, para a construção de um lar. Deus estaria sempre presente na vivência dos dois. Olha que lindo isso, gente. Então, cá entre nós, aquele modelo, quando fielmente seguido, existindo esse afeto, esse amor entre o casal, deveria ser algo realmente, era o céu na terra. Sublime. Sublime. Tanto é que quando os fariseus, os judeus perguntam para Jesus por que Moisés havia permitido dar carta de divórcio à mulher, e o que Jesus respondeu? Foi por causa da dureza dos vossos corações, porque no começo não era assim. Ou seja, até mesmo entre os judeus, a coisa já estava degringolando, porque nem sempre o afeto e a fidelidade eram mantidos no casamento, ou seja, os objetivos não eram os mesmos do rapaz e da jovem. Coisa diferente que nós vemos aqui entre Saulo e Abigail, que é o mesmo modelo, embora com a cultura romana
entre Emmanuel, na personalidade de Públio Lentulus, e a sua esposa Lívia. É a mesma coisa, só que debaixo de uma outra cultura, no caso, a cultura romana. E aí, a cultura judaica. Tá certo, gente? Alguém quer fazer algum comentário desse trechinho final? Oi, Manuísa, boa noite. Boa noite, Tiago. Posso fazer um comentário? Claro. Eu não participei semana passada, infelizmente, né? Mas Uhum. eu ouvi muito atentamente os seus comentários iniciais, prestei bastante atenção, né? Uhum. E como é curioso a diferença de percepção entre as pessoas, né? Uhum. A Celina achou magnífico o capítulo, né? Eu também gostei bastante. Uhum. Mas, assim, desde que eu li a primeira vez esse livro, esses trechos carinhosos que o Emmanuel escreve sempre me incomodaram um pouco. Por quê? Talvez pelo meu coração endurecido, né? Mas eu acho que, além disso, se nós analisarmos pela perspectiva da Abigail, eu Uhum. tenho a impressão que, se ela conhecesse realmente a personalidade de Paulo nos mínimos detalhes, Uhum. eu tenho comigo que talvez ela não se interessaria muito por ele. Então, eu acho, assim, sem tomar partido, né, aquilo que você Certo. explicou, Uhum. mas eu acho que ela estava, assim, tendo um sentimento, né, começando um matrimônio sem conhecê-lo muito bem. Se ela conhecesse, eu acho que talvez, pela envergadura do espírito dela, eu acho que Uhum. Saulo não teria muitas virtudes para encantá-la. Certo, é verdade. Essa é a minha percepção, tá? Desculpa Mas ele era um atrapalhar. jovem muito... Então, Tiago, mas ele era um jovem muito belo, certo? Então entra uma série de coisas aí, porque na verdade os dois estavam completamente apaixonados um pelo outro, Sim, sim, não é? sim. E tem um ditado que diz assim: antes de casar, mantenha os olhos bem abertos. Depois de casar, mantenha os olhos sempre fechados. Ah, muito bem. É verdade. Entendeu? Entendi. Então, mas assim, como Emmanuel não dá ponto sem nó, ele não relataria um diálogo amoroso entre dois corações apaixonados se não tivesse um propósito superior por trás disso, certo, Tiago? E Sem o dúvida, sem propósito, dúvida. não é? E o propósito superior é mostrar para a gente o que deveria ser de fato a união conjugal e a construção de um lar, tendo Deus como participante desta união. Então, Perfeito. não é? E mostrando e ajudando a gente a compreender a personalidade de Saulo, como que dizendo assim, se ele era tão impetuoso desse jeito, porque nós, da nossa impetuosidade, também um dia não conseguiremos. Né? Nós também um dia vamos conseguir, né? Então, não podemos, assim, ler com os olhos corridos, achando só que é só uma declaração de amor bem melosa entre dois corações apaixonados. Emmanuel não ia gastar tinta nem o lápis do Chico Xavier só para narrar uma coisa dessa, certo, É Tiago? verdade. Sim, Tá com certeza. bom? Obrigado. Nós que agradecemos. E lembrando, Abigail já tinha alguns créditos espirituais a mais do que Saulo, certo, gente? Muito bem. Então, eu vou voltar só lá no... Só vou mostrar o capítulo seguinte, que é Desculpa, a... Manuísa, mas Diga, da pode mesma falar. forma que Lívia também tinha muito mais créditos Nossa do que Senhora! Públio. E Aliás, a Lívia reencarnou junto de Emmanuel só para ajudá-lo naquela reencarnação, né? Porque ela não devia nada, né? Ela não tinha nada na sua lista corrida ainda a pagar, vamos dizer assim, E né? a Ela gente já estava é zerada. nítida assim, a tarefa dela e Uhum. do irmão, né, do Gesiel, É, em todo o grupo, sim, com o pai, no sim, momento do julgamento ali, sim. e de toda a ocorrência, né, a gente vê a Uhum. fortaleza dos dois, que o Sim, trabalho dela, realmente, ela deve ter percebido a personalidade, sem os dúvida. traços fortes dele, Sim,
a cara de, ai, tá bom, vou ver onde é que está seu irmão. Lá vem ela com essa história de novo. De procurar o irmão, mas ela sabia que, de repente, a tarefa dela era exatamente mostrar essa fortaleza, ser esta fortaleza, né, que ela é, com certeza. Como Lívia foi, em tudo, né, do começo ao fim, Lívia foi também. Sim, mas então, até aqui, e até um bom tempo ainda, nosso coração ainda é de Gesiel, certo? Porque todos nós já nos encantamos com ele desde o primeiro capítulo. Mas antes de começarmos o capítulo 5, que é o momento em que Saulo vai ouvir a pregação de Estevão pela primeira vez na Casa do Caminho, claro que estamos todos curiosos, nós precisamos conhecer melhor o caldo religioso, político, social, em que Saulo vivia e foi criado. Então, gente, nós vamos fazer algumas leituras que eu tirei lá daquele livro do Hermínio Miranda, As Marcas do Cristo. São trechos curtos, mas ele faz um resumo muito bem bolado para dar para a gente uma ideia, para que a gente realmente fique com essa certeza de que não estamos julgando ninguém, nós estamos estudando e conhecendo uma cultura tão distante no tempo e no espaço para a gente, tá bom? Então, a próxima leitura, guardem a curiosidade, quem quiser ler em casa, claro que pode, mas nós vamos mudar de tela agora, e para que todos possam ver, eu vou fazer o mesmo esqueminha na esperança de que todos possam visualizar. Vou parar de compartilhar e vou compartilhar novamente agora um arquivo em PDF. É daquele livro que eu tinha comentado com vocês, As Marcas do Cristo, mas ele não tem o PDF do livro completo, infelizmente. Mas os assuntos que nós vamos tratar, um deles está aqui, que é a diáspora, que dá para a gente ler, e dos outros eu escaneei aqui para a gente poder acompanhar. Então, Rita, e depois eu vou mandar esse material para vocês pelo grupo do NEP, assim alguém que queira imprimir, né, para poder acompanhar os outros textos, que são 3 textos: a diáspora, as origens de Saulo e a comunidade, acho que é a comunidade judaica, uma coisa assim. São 3 textos, não vai dar para ler os 3 hoje, talvez dê para ler só esse ainda mais da diáspora. Então, antes de entrar no capítulo 5, ainda a gente vai gastar mais um pouquinho com essas leituras, tá bom? Então, Rita Ser Maria, que é a próxima a ler, estão começando aí a falar, a entendermos um pouquinho melhor o que vem a ser essa diáspora e o que ela fez com os judeus. Pode começar, Rita, por favor. Boa noite a todos. Boa noite. Diáspora, boa noite. Enquanto os Césares se desmandavam na capital em orgias de prazeres e de crimes, suportavam as províncias as suas dores na opressão. Aí tem um título em cima, né? Deve ser um título. É o título do capítulo inteiro. Isso. O mundo em que Saulo... em que nasceu Saulo. Em que nasceu Saulo, isso. Espalhados pelo imenso império que abrangia quase todo o mundo, conhecido de então, viviam cerca de 40 milhões de judeus. 4 milhões. Desculpa. Então, agora de novo. Espalhados pelo império que abrangia quase todo o mundo, conhecido de então, viviam cerca de 4 milhões de judeus. Outro milhão distribuía-se em territórios não controlados pelos romanos. Havia, assim, menos judeus na Palestina do que no resto do mundo. Eram chamados judeus da diáspora, os que viviam longe da pátria. Olha que informação interessante essa, não é, Rita? Sim. Ou seja, na Palestina,
onde hoje uma parte da Palestina da época, uma parte hoje é Israel, tinha menos judeus do que fora daquele território na época, espalhados justamente para conseguirem se livrar da opressão do Império Romano. Mas vamos em frente. A palavra significa dispersão e teve sua origem na Septuaginta. Você já subiu? É que o meu, então, acho que está travando. Já subiu um pouquinho. Então, pera lá, só vou atualizar. Desculpa, é que ele trava. Então, tudo bem. A palavra significa dispersão e teve sua origem na Septuaginta, que a primeira tradução da Bíblia para o grego, feita em Alexandria por solicitação de Ptolomeu II, do ano 288 a 247 a.C. Os tradutores, aliás, 72 e não 70, foram enviados pelo sumo sacerdote Eleazar de Jerusalém para Alexandria. Só um momentinho aqui, Rita. Essa informação é importante, gente, pelo seguinte. O que é a Septuaginta? Septuaginta vem de 70. Sim. Porque não havia nada assim oficialmente registrado para outros sobre todos os livros dos profetas da Torá, todos os livros dos cânticos, dos salmos, os livros de sabedoria. Então, Ptolomeu II achou por bem solicitar uma tradução do hebraico para o grego. Essa tradução do hebraico para o grego foi feita por 72 tradutores judeus, em Alexandria, no Egito, tá bom? Então, essa foi a primeira tradução dos textos em hebraico para o grego. Essa primeira tradução se chama Septuaginta. Pode continuar. Isso. Historicamente, porém, o termo se aplica ao período do exílio do povo judeu na Babilônia, no século VIII a.C. Mais tarde, a comunidade judia teria a oportunidade de restabelecer-se na Palestina, quando Ciro, ao tomar a Babilônia, permitiu aos judeus que retornassem. Você já subiu de novo? Ai. Então eu vou ter que sair. Vou subir agorinha aqui, ó. Já subi mais um pouco. Então o meu tá travado ainda de novo. Mas ele sobe sozinho, Rita, pela conexão ele sobe sozinho. Me desculpem por isso, vamos lá. Sem problema. Então, aqui, mais tarde, né, a comunidade teria, mais tarde, a comunidade judia teria oportunidade de restabelecer-se na Palestina, quando Ciro, ao tomar a Babilônia, permitiu aos judeus que retornassem à sua terra natal. Por essa altura, no entanto, a comunidade judaica se espalhara por todo o mundo e, em algumas cidades, exercia considerável influência. Em Alexandria, a população judaica representava 40% do total, mas, de modo geral, todas as grandes concentrações humanas daquele tempo contavam com certa percentagem de judeus. Embora... Isso, eu vou subir. Agora eu vou subir de novo, ó. Já subi um tanto aqui, ó. Então, ele travou de novo. Ai, Maruísa, me perdoa por isso. Olha, pessoal, por favor. Vai lá, vai e volta. É rapidinho. Eu não sei por que ele trava desse jeito. Onde eu parei agora? Aqui, ó. Embora sempre histórica e emocionalmente presos a Jerusalém, eles criaram centros de hegemonia em diferentes pontos do globo,
ao correr das idades. Primeiro na Babilônia, depois na Pérsia, na Arábia e mais tarde na Espanha, na França, na Alemanha, na Polônia, na Rússia e recentemente ainda nos Estados Unidos. Aí ele está comentando que o povo judeu se espalhou por Sim. todos esses lugares aí, né? Sim. Então eles estavam bem esparramados e influindo com a sua cultura, com a sua religiosidade. Certo, está faltando só um pouquinho para terminar, então vou subir mais um pouquinho, Rita. E agora acho que foi, ó. Por isso mesmo, antes da destruição do segundo templo em Jerusalém, já os judeus da diáspora eram mais numerosos do que os judeus que habitavam a Palestina. Somente quando a nação judaica foi esmagada no ano 70 da nossa era, com a tomada... Já subiu? Já. Vou de novo lá, então. Está quase acabando. Falta só um pouquinho para terminar. Aqui agora ela ficou com mais problemas. Estava travando de novo, não parava o microfone. Tá. Eu destravava e ele travava. Uhum. Então, continuando. De Jerusalém por Tito, a Palestina deixou de desempenhar seu papel central no judaísmo. Antes disso, e portanto, no tempo de Jesus e de Paulo, Jerusalém era o ponto de convergência e, ao mesmo tempo, de irradiação entre os judeus da Palestina e os seus irmãos espalhados por toda parte. Nas festas mais importantes do calendário religioso, verdadeiras multidões de judeus eram atraídas do mundo inteiro para a cidade sagrada. Isso, esse trecho é importante para nós, gente. Sim. Não é? Então, como ele fala aqui, no tempo de Jesus e de Paulo, ou melhor, de Saulo, sim. Né? Por isso que nós entendemos o porquê da família de Saulo estar lá na Turquia, né? na cidade de Tarso, né? E ter judeus por todos os cantos. E agora, e outra informação importante que ele fala aqui, ó, a Palestina deixou de desempenhar seu papel central no judaísmo, porque onde existisse um núcleo de judeus, ali existiria ou se formaria um núcleo de judaísmo. Porém, Jerusalém continuava sendo, aqui, gente, olha, aqui, ó, esse pedacinho. Apesar disso, Jerusalém continuava sendo o ponto de convergência e, ao mesmo tempo, de irradiação entre os judeus da Palestina e seus irmãos espalhados por toda parte. Nas festas mais importantes do calendário religioso, que eles seguiam à risca, independentemente do local onde estivessem vivendo, verdadeiras multidões de judeus eram atraídas do mundo inteiro para a cidade sagrada. Bastante interessante isso daí. O interessante é que, independentemente de onde eles estivessem vivendo, onde uma comunidade judaica passasse a viver, eles continuavam fiéis, como continuam até hoje, às suas tradições e a sua adoração a Deus. Então, aqui termina, Rita, olha, quer ver? Ó, termina esse pedacinho aqui, ó. Baseado aí? Isso, é. Então, eu vou... Falta só um tiquinho para a gente terminar. Então, vou lá de novo, vamos ver. Uhum. Aqui. Baseado em texto de Flávio Joséfo, Daniel Hobbes estima que o afluxo chegava, às vezes,
a 2,5 milhões de peregrinos. Essa gente trazia notícias de longes terras e de regresso aos seus lares, levava o relato do que havia presenciado. Para aqueles que não tiveram o privilégio de fazer a longa e penosa viagem. A diáspora é, pois, um fenômeno histórico da mais alta importância, tanto pelo que preservou da remota tradição judaica, como pelo seu papel, muitas das vezes involuntário, Você já subiu de novo, né? Isso, falta uma linha só, que eu termino aqui para você, olha. Então, por favor. Tá, muitas vezes, então, a diáspora é, pois, um fenômeno histórico da mais alta importância, tanto pelo que preservou da remota tradição judaica, como pelo seu papel, muitas vezes involuntário, na divulgação das primeiras informações sobre o cristianismo na época oportuna. Pois muitos desses judeus que estavam vivendo fora da Palestina chegaram a tomar conhecimento do cristianismo por meio de quem? Por meio de Saulo, o apóstolo Paulo. Né, gente? Então, esse panorama mostra para a gente que uma informação que nem sempre o evangelho conta para a gente, os evangelhos não contam isso para a gente. Outra coisa, Flávio Joséfo é um grande historiador judeu falando sobre a história do povo hebreu. E então as informações que esse Flávio Joséfo passa para a gente são de confiança. Então, assim, é muito importante para a gente e interessante pensar que nem todos os judeus estavam na Palestina. E que a coisa se tornou mais acentuada ainda, a fuga dos judeus da Palestina, quando o general Tito, no ano 70 depois de Cristo, arrasou com o templo e com a cidade. Mesmo assim, as comunidades judaicas que conseguiram se formar em outras terras continuaram mantendo fidelidade à sua cultura e à Torá e aos profetas. Alguém quer fazer algum? Obrigada, viu, Rita? Apesar da sua dificuldade, mas depois eu vou mandar esse texto, daí quem quiser imprimir e ler novamente com mais calma. E ainda temos um tempinho. Alguém quer fazer algum comentário sobre essa leitura? Tudo bem? Eu acho que, olha eu de novo aqui. Desculpa. Não, pode falar, Margarete, por favor. É assim, essa forma de vida deles, que a gente vê ali, antes de Cristo, né? Naqueles períodos antes de Cristo, foi a forma pela qual os judeus viveram sempre. Né? Esse sistema de diáspora, de vinculação a Israel, sim, de vinculação à central do judaísmo, né? Que eles, isso pelo contato que eu tive com eles, né? Eles são até hoje extremamente vinculados a Israel, mas na diáspora, né? Vivendo no que eles próprios chamam de dispersos, né? E a gente sabe o que aconteceu com eles por várias ocasiões, né, da história, e mantiveram essa tradição, e esta forma de vida ainda é atual. Vejam como isso é interessante e muito importante. Porque onde quer que exista uma comunidade judaica, eles são fiéis às suas tradições e cultura. E o povo brasileiro? Então, é muito fácil você dizer o que identifica um judeu, o que identifica uma comunidade judaica. É fácil definir. E uma comunidade de brasileiros? Que nós vamos perguntar, mas de onde são esses brasileiros? Porque se eles forem do sul, vão ter o costume, se eles forem do sudeste, outra, do norte, outra, do nordeste, outra, do centro-oeste, outra. Nós não temos uma unidade, como os judeus tinham
e ainda tem. Só mais um comentário aqui, gente. O termo diáspora também é aplicado no período em que o povo judeu foi escravo na Babilônia, onde ficam a Babilônia e os seus rios Tigre e Eufrates, onde hoje é o Iraque. Então, eles não foram escravizados só no Egito, também foram escravizados na Babilônia, no século VIII antes de Cristo, ou seja, 800 anos antes de Jesus. Mas eles conseguiram a liberdade para voltar às terras da Palestina quando o imperador Sírio voltou a tomar a Babilônia, permitindo que eles retornassem. E eles retornaram mantendo a sua cultura, só que também misturada ao que eles viviam e aprenderam entre os habitantes lá da Babilônia. Né? Então, por isso que falam que a língua aramaica é uma mistura do hebraico com alguns termos e dialetos que eles aprenderam na Babilônia. Isso sem contar os costumes, né, que também se misturaram. Mas é isso aí, gente. Então, se ninguém mais tem nada a acrescentar, nós, então, voltando, só fechando, então, o estudo de hoje. Esses textos que nós vamos ler, eu vou mandar para vocês lá para o grupo, assim, quem quiser imprimir para continuar as leituras, que nós temos mais duas, as origens de Saulo e depois como era a comunidade judaica, aquele caldo, né, aquela mistura de filosofia, de religião, de política, de fortuna, enfim. Nós precisamos conhecer bem isso, ou pelo menos ter uma ideia para conhecermos melhor a personalidade de Saulo e compreender a reação dele quando conheceu Estevão e ouviu a primeira pregação de Estevão na Casa do Caminho, para que a gente não tome partido, né? Porque a gente já vai julgando, porque a gente só está lendo, mas nós não vivenciamos, tá bom? Então, nós vamos assim, preparar o terreno antes do primeiro encontro de Saulo com Estevão. Vamos aguardar a curiosidade, mas a gente vai mais bem preparado, tá bom? Eu vou voltar, então, aqui na tela principal do Skype, e finalizando, então, os nossos estudos desta noite, a prece final fica por conta da Marina. Pode ser, Marina, fazer um favor? Agora que eu vi que a Marina não está aqui hoje, pelo menos eu não vi ali na relação, ela não está aqui, então vou pedir para aquela que ficava do lado dela, levando uns cutucões, umas cotoveladas, a Ritinha, pode fazer para nós, Ritinha, a prece final? Pronto, já abriu seu microfone, Ritinha, pode fazer. Está aberto já, pode falar. A Marina, acho que não pôde entrar, Maroísa, ela estava meio... Ela estava com problema na firma e acho que ela não deve ter tido tempo de voltar. Não tem problema, então, na sequência seria você mesma. Então, por favor, termina para nós. Agora você fechou seu áudio de novo. Às vezes o Skype demora para abrir ou fechar. Esses probleminhas de conexão fazem parte da nossa jornada aqui. Acho que agora ela não consegue abrir, coitada. E aqui pelos comandos do Skype, a gente também não consegue abrir o microfone. A gente consegue fechar, mas não consegue abrir.
Deixa eu ver quem vem na sequência da Ritinha. Que daí a... Ritinha, como você não está conseguindo abrir o seu áudio de novo, e nós já estamos aqui em cima da hora, eu vou pedir para a Jo Roque, então, finalizar para nós. Pode ser, Jo? Daí você fica para a próxima semana, tá bom, Ritinha? Pode sim, Maruísa, vocês estão me escutando bem? Estamos sim, pode finalizar. Agora a Ritinha abriu, coitadinha. Então, deixa a Rita, então. Pode ser a Rita? Ritinha, pode finalizar, porque agora o seu áudio está aberto. Vamos ver se ele conserva. Isso, é só não mexer no celular, deixa ele quietinho. Não estou mexendo, ele fecha e abre sozinho. É sozinho, é assim mesmo. Mas vamos lá. Vamos mais uma vez agradecer a Deus pela oportunidade que nós estamos tendo de ter esses estudos, esse conhecimento. É uma aula de história, uma aula de todas as situações da época, que eu mesma não tinha conhecimento desses estudos. Então, está sendo um aprendizado muito grande, acredito que para muita gente. Então, a gente só tem mesmo que agradecer a Deus pela oportunidade que estamos tendo nesta vida. Ah lá, fechou sozinho de novo. Fechou sozinho de novo. Ritinha, não tem importância, bem, nós vamos finalizando para não tomar o tempo demais das pessoas, né, que já estamos passando aqui um pouquinho da nossa hora, agradecendo então mais uma vez pela companhia de todos, desejando a todos uma boa noite, um bom descanso, e até sexta-feira, se Deus quiser, que eu me enganei nas datas, então na sexta-feira, dia 1º de outubro, nós vamos ter, sim, a nossa roda de leituras, tá bom? Mas eu mando um recadinho depois. Então, muito obrigada pela companhia de todos, um grande abraço e fiquemos com Deus. Boa noite.